A Defensoria Pública de Alagoas, ela entrou com uma ação civil pública contra planos de saúde para combater cobranças abusivas de coparticipação em pacientes com autismo. Eu vou trazer o WT, o nosso Williams Tavares, de volta ao vivo para que ele possa falar sobre esse assunto. Porque o que a gente quer saber, WT, as mães atípicas procuraram a Defensoria alegando o quê? E o que a Defensoria, então, acabou entrando para poder resolver o problema? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para quem está ligado com o Fique Alerta. E como você bem disse, né, muitas mães procuraram a Defensoria Pública e elas alegaram cobranças abusivas, né? Por isso que a gente vai colher mais informações ao conversar agora com o defensor público, o doutor Otoniel Pinheiro, que está por dentro de toda essa situação, e a gente vai entender como é que está acontecendo tudo isso. Doutor Otoniel, seja muito bem-vindo ao Fique Alerta. Sobre essas denúncias, o que a Defensoria Pública tem informado? Boa tarde, Wilson Júnior, boa tarde aos telespectadores da TV Pajuçara. A Defensoria Pública ela tem recebido inúmeros relatos de mães, de crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno do espectro autista em relação a práticas abusivas de planos de saúde. E as práticas abusivas são das mais diversas, mas as principais são o desrespeito por parte do plano de saúde em ofertar tratamentos prescritos pelos médicos que acompanham a criança e o adolescente e que sabem das reais necessidades. E o segundo é a questão da coparticipação. O que é que acontece, né? O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ele tem julgado muitos processos, inclusive na segunda instância, condenando essa coparticipação. E o que é a coparticipação? Para que o telespectador entenda, o telespectador leigo. A coparticipação é simplesmente no ato em que o médico prescreve, por exemplo, um fonoaudiólogo para criança e adolescente com autismo. E aí que a família ela é obrigada a custear parte do tratamento, parte do dinheiro destinado para pagar o fonoaudiólogo e o plano de saúde paga a outra parte. De forma que existem situações em que mensalmente famílias chegam a desembolsar por mês 7, 8 e até 10 vezes o valor da mensalidade a título do custeio dessa coparticipação. Acontece que em diversos julgados o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas tem limitado essa coparticipação ao limite mensal de uma mensalidade ou até mesmo 2 mensalidades, sem que o plano de saúde possa acumular determinadas cobranças nos meses seguintes. Então, esses julgados, eles são muitos e tem um número de processos relacionados à criança e adolescente com transtorno do espectro autista aumentado demasiadamente, especialmente nos últimos anos, contra os planos de saúde, razão pela qual a Defensoria Pública prontamente ingressou com esta ação civil pública no sentido de que esse tratamento seja uniforme e que as pessoas não sejam forçadas a procurar o Poder Judiciário para pôr fim a essas cobranças abusivas. Ou seja, o que é uma ação civil pública? Para que se resolva de uma maneira geral, para que os planos de saúde obedeçam os limites de coparticipação de uma maneira uniforme, sem precisar estar entrando com uma ação individual. É também necessário esclarecer que, por exemplo, o Tribunal de Justiça ele tem limitado também a 50% daquilo que a família paga para, por exemplo, como eu citei, esse fonoaudiólogo, né? Ele paga até o limite de 50%, desde que o limite total pago por mês, a título de coparticipação, não ultrapasse o valor de 1 ou até mesmo 2 vezes a mensalidade. Doutor Otoniel, muitas mães procuraram a Defensoria Pública e mostraram que estavam enfrentando a mesma situação. Exatamente. Inclusive, existem outras situações mais complicadas, que nós também entramos com uma ação no que diz respeito aos planos de saúde. O fato do plano de saúde não seguir aquilo que foi orientado, os tratamentos, número de sessões,
qual é o tratamento prescrito pelo médico que acompanha há muito tempo a criança e o adolescente. Então, este médico é o real entendedor das necessidades daquela criança e não o plano de saúde, que muitas vezes limitam os limites de sessões, que muitas vezes querem preconizar qual é o tratamento a ser seguido, quando as próprias normas da Agência Nacional de Saúde, bem como os próprios julgados dos tribunais brasileiros, dizem que sim, que os planos de saúde devem respeitar aquilo que é prescrito pelo médico que acompanha a criança ou adolescente com o transtorno do espectro autista. Doutor Toniel, só para a gente finalizar rapidamente, essas mães elas serão restituídas? Exatamente. Veja, se caso constatado, caso o tribunal, né, claro que nós esperamos isso, essa situação de que seja declarado essa ilegalidade da cobrança, nós vamos sim pleitear o ressarcimento, uma vez que, quando se paga indevidamente, as famílias podem sim requerer esse ressarcimento. Muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Fique Alerta. Por isso que é importante, não é, Wilson, o trabalho da Defensoria Pública. As mães dessas crianças procuraram a Defensoria e foi dado entrada nessa ação, e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos de toda esta situação. Volto contigo.